Muitas pessoas acreditam que os pecados sexuais são apenas escolhas pessoais, sem maiores consequências. Mas a palavra revela algo muito mais profundo. Eles ferem a santidade do corpo, o templo onde habita o Espírito Santo. O que parece prazer passageiro pode, na verdade, ser uma porta para o vazio, a culpa e a separação de Deus. Talvez você já tenha sentido esse peso em silêncio, um arrependimento escondido, uma lembrança que ainda machuca, ou até mesmo uma luta que parece impossível vencer. A boa notícia é que nada disso precisa ser o fim. O arrependimento sincero abre caminho para o perdão e para a restauração que só Cristo pode oferecer. Este estudo não é apenas uma lista de proibições, mas um chamado à consciência espiritual. Porque compreender a gravidade desses pecados é também enxergar a beleza da pureza que Deus deseja restaurar em cada um de nós. Poucos têm coragem de falar sobre isso, mas a verdade não pode ser escondida. A Bíblia nos mostra com clareza quais são os pecados sexuais que destroem vidas e afastam o homem do seu Criador. E, ao mesmo tempo, nos revela que existe esperança para quem decide abandonar o caminho da escuridão. Se você aplicar esses princípios hoje, começará a sentir mudanças não apenas na mente, mas também no coração. O peso da culpa será substituído pela leveza da graça e o vazio pela presença do Espírito Santo. Essa pode ser a sua oportunidade de renascer espiritualmente. Então, prepare-se. Vamos mergulhar em cada um dos pecados sexuais condenados pela Bíblia. Não como quem apenas observa, mas como quem decide refletir, confrontar-se e abrir espaço para que Deus escreva uma nova história. A sexualidade sempre foi um presente divino, porém, quando desviada de seu propósito, torna-se uma sombra que corrompe a alma. O corpo humano não é apenas carne, é templo vivo do Espírito Santo, feito para refletir a santidade de Deus. Quando a pureza se perde, a luz do altar interno se apaga, e o coração sente o peso de um silêncio espiritual. Muitos vivem com a culpa escondida, acreditando que não há volta, mas a palavra declara que há perdão para quem se volta ao Senhor de todo o coração. É preciso entender que os pecados sexuais não são meros deslizes sociais ou costumes modernos. Eles atacam a essência da comunhão com Deus. Ao longo das Escrituras, o Senhor alerta que o corpo pertence a Ele e que cada ato impuro abre portas para o lamento e para a escravidão interior. Quem já experimentou essa prisão sabe. A alma clama, mas parece ouvir apenas o eco do deserto. É nesse ponto que o arrependimento se torna a chave para restaurar o pacto quebrado. A gravidade do pecado sexual está também em sua capacidade de se multiplicar como um incêndio. Um pensamento impuro gera um desejo, o desejo alimentado produz ação e a ação repetida se transforma em vício. Quantas famílias não foram devastadas porque alguém acreditou que era só uma vez? A Bíblia nos lembra que um pouco de fermento leveda toda a massa. Assim também, um pequeno deslize, se não for confessado, pode conduzir ao abismo espiritual. Contudo, não estamos falando de um Deus distante que apenas aponta falhas. Ele é justo, mas também misericordioso. Cristo olhou para a mulher adúltera, não para humilhá-la, mas para libertá-la. Vai e não peques mais. Esse mesmo convite ecoa hoje, no silêncio de muitos lares. Talvez você conheça alguém que vive preso a lembranças dolorosas, acreditando que a condenação é definitiva. Mas o sangue derramado na cruz continua sendo uma porta de esperança. Ao abordar os pecados sexuais, o objetivo não é espalhar medo, mas revelar a necessidade urgente de reconciliação. O arrependimento não é um peso, e sim um respiro. Ele abre espaço para que a voz de Deus volte a ser ouvida, quebrando o silêncio que tanto angustia. O pecado tenta esconder, mas o Espírito Santo expõe para curar. Quem entende isso, começa a perceber que a disciplina divina é prova de amor,
não de rejeição. E se o primeiro passo é reconhecer a gravidade, o segundo será compreender cada prática específica que nos afasta de Deus. Algumas delas têm se tornado comuns, até mesmo aceitas socialmente, mas diante do trono eterno permanecem como abominação. E é justamente por isso que precisamos olhar com seriedade para um dos temas mais discutidos e mais distorcidos do nosso tempo: a homossexualidade. Desde o princípio, Deus estabeleceu um desígnio claro para a união. Homem e mulher os criou. Não se trata apenas de biologia, mas de um pacto espiritual que reflete a própria aliança de Cristo com a Igreja. Quando esse padrão é distorcido, surge não apenas uma ruptura no corpo, mas também no coração, que se afasta da fonte de pureza. A Escritura é firme: não se deitará com homem como se fosse mulher. É abominação. Levítico 18, 22. O apóstolo Paulo descreveu em Romanos 1, 26, 27 que muitos foram entregues às paixões vergonhosas, trocando a verdade de Deus pela mentira. Essa troca não é apenas de conduta, mas de identidade espiritual. O homem passa a buscar em outro homem aquilo que só poderia encontrar no plano divino. A mulher, da mesma forma, abandona o propósito do Criador, perdendo-se em caminhos que trazem vazio e vergonha. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, a advertência é direta: os injustos não herdarão o reino de Deus. Entre eles, Paulo cita práticas sexuais contrárias ao plano divino. Contudo, a mesma passagem oferece esperança. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que a transformação é possível, mesmo quando a vida esteve mergulhada em sombras. É necessário reconhecer que a luta contra esses desejos não é apenas física, mas espiritual. Muitos carregam em segredo dores profundas, lembranças de rejeição, abusos ou carências afetivas que os empurraram para escolhas distantes da verdade. O inimigo se aproveita dessas feridas para plantar confusão, mas Cristo oferece cura. A mudança começa no coração, com a decisão de entregar-se à cruz, e se fortalece na comunidade de fé, onde há apoio e restauração. Exemplos reais mostram como o poder de Deus pode quebrar cadeias. Homens e mulheres que viviam mergulhados nessa prática foram transformados pela palavra e hoje testemunham libertação. O que parecia impossível se tornou realidade, porque alguém ousou dobrar os joelhos, jejuar e buscar a presença do Espírito. Essa é a chave. Não lutar sozinho, mas permitir que a graça seja força onde a fraqueza se mostra. E se este tema já nos confronta profundamente, o próximo nos chama ainda mais a vigilância interior. Porque mesmo quando não há práticas explícitas, a sensualidade e a luxúria podem se infiltrar de forma sutil no coração, corrompendo pensamentos, desejos e comportamentos que parecem inofensivos, mas nos afastam do propósito eterno. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A sensualidade é como uma chama escondida. Começa discreta, mas logo consome tudo ao redor. Ela se manifesta na forma de roupas provocativas, olhares carregados de intenção e entretenimentos que alimentam desejos ocultos. A luxúria, por sua vez, é a busca insaciável pelo prazer sem limites. A Bíblia alerta em Gálatas 5:19 e 21 que as obras da carne conduzem à morte, enquanto o fruto do Espírito gera vida e paz. Em nossa sociedade, a sensualidade é tratada como algo natural,
até admirável. Revistas, novelas e redes sociais transformam a exposição do corpo em espetáculo, mas por trás das luzes há lágrimas escondidas, famílias destruídas e almas vazias. Paulo, em Romanos 13:14, aconselha: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne em suas concupiscências. Esse revestimento é como uma armadura invisível contra os ataques constantes da tentação. A verdadeira batalha contra a luxúria começa dentro da mente. Jesus declarou em Mateus 5 que aquele que olhar com desejo já adulterou em seu coração. Isso mostra que o pecado não se limita ao ato, mas nasce no pensamento cultivado. Muitos acreditam que podem alimentar fantasias secretas sem consequências, mas cada semente plantada no coração produzirá frutos amargos, cedo ou tarde. Exemplos práticos não faltam. Um jovem que passa horas consumindo imagens sensuais acaba enfraquecido na fé, incapaz de orar com sinceridade. Uma mulher que busca constantemente aprovação através do corpo pode estar, na verdade, clamando por amor e aceitação que só Deus pode oferecer. A luxúria é uma prisão que promete prazer momentâneo, mas entrega apenas vazio e lamento. Por outro lado, a Bíblia oferece um caminho de pureza que não é repressão, mas liberdade. 1 Timóteo 2, 9 e 10 ensina que a verdadeira beleza está em boas obras e não em adornos exteriores. Quando o coração encontra descanso em Cristo, não há mais necessidade de buscar reconhecimento no olhar alheio. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo diário de oração, vigilância e entrega. Se a luxúria já age de forma sutil, o adultério se torna a sua face mais devastadora. Porque o que começa como um desejo escondido pode evoluir para uma traição aberta, destruindo lares, alianças e deixando marcas profundas em corações que antes confiavam. E é exatamente sobre isso que precisamos refletir a seguir. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O adultério não é apenas a quebra de um pacto humano, mas a violação de um pacto sagrado diante de Deus. Quando um homem ou uma mulher escolhe a infidelidade, não trai apenas ao cônjuge, mas rompe uma aliança que foi selada diante do trono eterno. O mandamento é claro: não cometerás adultério. Êxodo 20:14. Não é uma sugestão, mas uma ordem que protege a dignidade da família e a santidade da união. Jesus foi além da letra da lei ao ensinar que o adultério começa no coração. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela em seu coração. Mateus 5:28. Isso significa que o pecado não precisa de um ato consumado para ferir. Basta um desejo alimentado em segredo. Muitos vivem com um sorriso nos lábios, mas com a mente dividida, carregando o peso de fantasias que corroem silenciosamente sua fé. As consequências do adultério são devastadoras. Famílias inteiras desmoronam, filhos crescem com feridas emocionais, e a confiança, uma vez quebrada, dificilmente é reconstruída sem dor. Provérbios 6:32-33 declara: o que adultera não tem entendimento, destrói a sua alma o que faz tal coisa. A chama da paixão ilícita pode parecer doce no início, mas sempre conduz ao amargor da vergonha e da perda. A história de Davi e Batseba é um exemplo vivo dessa realidade, segundo Samuel 11. O rei, mesmo ungido por Deus, caiu em tentação ao se deixar levar pelo desejo. O resultado foi uma cadeia de tragédias: mentira, assassinato e sofrimento dentro de sua própria casa. Ainda assim, quando reconheceu seu erro e se humilhou, encontrou misericórdia. Isso nos mostra que, embora o adultério seja um abismo profundo, a mão de Deus ainda alcança quem se arrepende verdadeiramente. Na vida real, muitos têm vivido essa dor.
Esposas traídas que choram em silêncio, maridos enganados que carregam ressentimentos, filhos que crescem sem entender por que o lar se dividiu. Mas mesmo nesse vale de lamento, existe esperança. Hebreus 13:4 afirma que o matrimônio deve ser honrado por todos e o leito sem mácula. Esse é um chamado para restaurar a fidelidade, mesmo quando tudo parece perdido. E se o adultério é uma ruptura aberta, a fornicação se apresenta como um engano mais sutil, muitas vezes justificado pela sociedade moderna. Relacionamentos sem compromisso, intimidade sem aliança, prazer sem pacto, tudo isso parece normal aos olhos do mundo. Mas diante de Deus, continua sendo um caminho de degradação espiritual. É para lá que voltaremos nossos olhos agora. A fornicação, definida como a prática de relações sexuais fora do casamento, tem sido normalizada em nossos dias, mas diante da eternidade, continua sendo um pecado que fere a santidade. A sociedade aplaude o prazer sem compromisso, mas a palavra é clara. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. 1 Tessalonicenses 4:3. Cada vez que esse limite é ultrapassado, o corpo e a alma carregam cicatrizes invisíveis. O mundo prega que o amor não precisa de alianças, que basta sentir para viver, mas o resultado é vazio e desordem. Relacionamentos iniciados apenas na base do desejo terminam facilmente em traição, abandono e mágoas profundas. Jovens que acreditaram estar experimentando liberdade acabam colecionando feridas emocionais e memórias que pesam como correntes. O prazer passageiro se revela mais tarde como fonte de lamento. A fornicação não é apenas um ato físico. Ela abre portas espirituais que o inimigo aproveita para prender vidas em culpa e vergonha. Muitos, depois de se entregarem, carregam a sensação de estarem sujos diante de Deus. Essa culpa, se não for levada à cruz, se transforma em desânimo espiritual e afastamento da presença do Senhor. O inimigo sabe disso e se alimenta da fraqueza, fazendo com que a queda se repita em ciclos intermináveis. Mas o chamado do Evangelho é para a pureza, não como repressão, mas como proteção. Um namoro ou noivado que guarda a santidade constrói bases sólidas para um casamento abençoado. A intimidade, quando vivida dentro da aliança do matrimônio, deixa de ser fonte de culpa para se tornar expressão de bênção. É como um jardim cercado, protegido, fértil e belo aos olhos de Deus. Fora do muro da aliança, o mesmo jardim é invadido por espinhos e pragas. Exemplos práticos revelam essa diferença. Casais que decidiram esperar pelo casamento testemunham paz e estabilidade, enquanto outros que cederam à fornicação muitas vezes carregam desconfiança e mágoas. O domínio próprio, fruto do Espírito, não é uma prisão, mas uma chave de liberdade. Quem aprende a vencer os impulsos agora terá forças para resistir às tentações maiores que surgirão no futuro. E se a fornicação já é uma porta perigosa, há um tema ainda mais íntimo e controverso: a masturbação. Embora não seja mencionada explicitamente nas Escrituras, ela está ligada ao desejo impuro e à luxúria do coração. Um assunto delicado, muitas vezes escondido até mesmo nos bancos das igrejas, mas que precisa ser iluminado pela verdade da palavra. A masturbação é um tema delicado, muitas vezes cercado de silêncio, mas não por isso menos relevante na caminhada espiritual. Embora não seja mencionada de forma direta na Bíblia, está profundamente ligada à luxúria e ao desejo fora do plano divino. Jesus advertiu em Mateus 5:28 que olhar com intenção impura já é adultério no coração. O ato pode parecer inofensivo, mas alimenta fantasias que afastam a mente da santidade. Muitos a encaram como uma forma de aliviar tensões, mas poucos percebem o efeito espiritual que deixa rastros de culpa e afastamento de Deus.
O coração, depois do prazer momentâneo, se vê mergulhado em arrependimento silencioso. Esse ciclo de prazer e vergonha corrói a alma, fazendo com que a pessoa se sinta incapaz de orar ou se aproximar do Senhor com liberdade. É uma prisão invisível, mas poderosa. A Escritura é clara ao dizer: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Embora a palavra não cite a masturbação, o princípio é evidente. Todo desejo que deturpa o corpo como templo do Espírito Santo fere a comunhão com Deus. O problema não é apenas físico, mas espiritual, pois aprisiona a mente em imagens e pensamentos impuros. No dia a dia, isso se manifesta de formas sutis. Jovens e adultos que passam horas navegando em conteúdos eróticos, casados que buscam refúgio solitário em vez de investir no relacionamento, pessoas que acreditam estar apenas se conhecendo, mas que acabam se afastando da pureza. O inimigo usa essa prática para enfraquecer a disciplina espiritual e manter vidas presas em segredo e vergonha. A libertação, no entanto, é possível. Oração constante, jejum, renovação da mente com a palavra e apoio pastoral são ferramentas de vitória. Gálatas 5,16 ensina: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso significa que quanto mais nos alimentamos da presença de Deus, menos espaço sobra para o desejo impuro. É um processo de substituição. Luz entrando onde antes havia trevas. E se este tema já expõe lutas internas, há um caminho ainda mais sombrio, onde o corpo deixa de ser apenas usado em segredo e passa a ser explorado abertamente: a prostituição e a pornografia. Duas faces da mesma ferida que dilaceram famílias, destroem a dignidade e corrompem sociedades inteiras. A prostituição e a pornografia são dois rostos de uma mesma ferida espiritual: a exploração do corpo e a corrupção da intimidade. A Bíblia adverte em Levítico 19:29. Não profanes a tua filha prostituindo-a, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. O que era uma prática condenada no passado continua, hoje, enredando multidões em vícios silenciosos. O corpo, criado como templo do Espírito, é reduzido à mercadoria. Por trás de cada tela acessada em segredo, há histórias de dor. Mulheres e homens que foram levados a se vender por necessidade, coerção ou manipulação. Jovens que mergulham na pornografia buscando prazer imediato, mas acabam escravizados pela mente. O que começa como curiosidade, logo se transforma em cadeia, corroendo a alma e a visão do amor verdadeiro. O prazer artificial substitui o amor sacrificial. A pornografia, em especial, cria uma ilusão. O olhar acostumado a imagens editadas e encenações perde a capacidade de enxergar a beleza simples da vida real. Casamentos se desgastam, jovens crescem com padrões distorcidos e a mente, embriagada por imagens, perde a sensibilidade espiritual. O que deveria ser fonte de bênção se converte em deserto interior, alimentando apenas solidão e dependência. A prostituição, por sua vez, carrega consigo traumas profundos. A exploração do corpo não destrói apenas a saúde física, mas também a dignidade. Muitas vezes, o que está por trás não é escolha, mas sobrevivência em meio à dor. A alma, criada para refletir a glória de Deus, é ferida cada vez que o corpo é tratado como objeto. Esse ciclo só se rompe quando a cruz se torna lugar de refúgio e renascimento. As consequências são visíveis: famílias quebradas, sociedades em decadência, jovens sem rumo. No entanto, mesmo no meio do vale mais escuro, a graça de Cristo se levanta como uma vela no silêncio. Ele não despreza quem se perdeu nesses caminhos. Ao contrário, chama para a restauração. Quem já foi escravo da pornografia pode ser liberto.
Quem já se entregou à prostituição pode ser lavado e encontrar nova vida no perdão. E se já vimos o quanto essas práticas degradam a dignidade, ainda existe um pecado que atinge o âmago da família, o incesto. Uma ferida que não apenas corrompe o corpo, mas também destrói gerações, deixando marcas de dor que atravessam o tempo. É sobre ele que precisamos refletir a seguir. O incesto é uma das formas mais obscuras de distorção sexual. Não se trata apenas de um ato impuro, mas de uma transgressão que rasga os laços mais sagrados da família. Levítico 18 é claro ao condenar essas práticas, estabelecendo limites para preservar a santidade do lar. Quando esses limites são quebrados, o que deveria ser lugar de proteção se converte em cenário de trauma e vergonha. A Bíblia nos mostra exemplos desse pecado devastador. Ló, embriagado por suas filhas, foi induzido a uma relação que trouxe consequências amargas. Gênesis 19. Aminon, consumido pela paixão doentia por sua meia-irmã Tamar, a violentou, trazendo ruína para sua própria casa, segundo Samuel 13. Ruben, ao deitar-se com Bila, concubina de seu pai, perdeu a honra e a primogenitura. Gênesis 35 e 49. Cada história carrega em si um eco de dor e desordem. O incesto não apenas corrompe o corpo, mas também desfigura a alma. O que deveria ser fonte de cuidado e amor se torna instrumento de violação. A vítima carrega marcas invisíveis que podem atravessar gerações, criando ciclos de silêncio, medo e ressentimento. O agressor, por sua vez, mergulha em trevas espirituais, tornando-se cúmplice de Satanás na destruição do projeto divino para a família. Além das feridas emocionais e espirituais, há ainda riscos físicos e genéticos que resultam dessas práticas. A degradação não se limita à intimidade, mas se estende ao futuro, afetando descendências inteiras. É como uma maldição que passa de pais a filhos, a menos que seja quebrada pelo poder do sangue de Cristo. O pecado que nasce em segredo traz consigo consequências que ecoam em público. No entanto, até mesmo diante dessa transgressão tão sombria, existe a possibilidade de redenção. A cruz não se fecha para nenhum pecador arrependido. O incesto precisa ser confessado, confrontado e curado com a ajuda de Deus e da comunidade de fé. Onde o inimigo quis plantar vergonha, o Senhor pode plantar libertação. Onde o silêncio reinou, a voz do perdão pode ser proclamada. E depois de caminharmos por todos esses pecados que corrompem a sexualidade e a alma, precisamos abrir os olhos para o horizonte da esperança. Porque apesar da gravidade de cada queda, há um chamado eterno para a restauração. Cristo, que oferece perdão, nova vida e um coração transformado. Depois de percorrermos as sombras dos pecados sexuais, chegamos ao ponto mais importante, a esperança que há em Cristo. Nenhum pecado é grande demais para ser vencido pelo sangue derramado na cruz. Onde abundou a queda, superabunda a graça. O chamado de hoje não é apenas para entender a gravidade, mas para tomar uma decisão diante de Deus. E você vai continuar preso às cadeias do passado ou vai entregar seus desejos diante do altar do Senhor? Vai seguir alimentando a culpa em silêncio ou vai permitir que o perdão transforme o seu coração? A palavra declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. A mudança começa no secreto, uma oração sincera, um joelho dobrado, uma confissão verdadeira. Mas ela se fortalece na prática, afastando-se das tentações, buscando pureza e enchendo-se da presença do Espírito Santo. O que parecia impossível se torna realidade quando Deus assume o controle. Este é um convite para que você escolha a vida, a santidade e a comunhão com o Senhor. Porque ainda que o mundo aplauda o pecado, o céu se alegra com cada alma que decide voltar. Não desperdice o tempo.
Enquanto há fôlego, há chance de restauração. Se essa mensagem falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando. Inscreva-se no canal, ative as notificações e permaneça conosco nesta jornada espiritual. Juntos, vamos aprender mais sobre os mistérios da palavra, sobre os segredos da eternidade e sobre o caminho que conduz à verdadeira liberdade.